Ele alega que participou de uma reunião num bar, um mês antes do crime, onde o Vitor Santana, o morto, estaria praticando uma série de ilícitos, furtos e roubos, teria inclusive chegado a furtar cadeiras do bar onde ele, Samuel e seu grupo frequentavam. Alguém teria dito, vamos dar cabo da vida dele. De fato, um mês depois, eles convidaram a vítima, o Vitor Santana, para beber com eles na noite, e em dado momento, estavam todos numa van, a van parou, Michel, que é um dos envolvidos, vai até um matagal, volta com uma espingarda calibre 12, escopeta de cano cerrado, e acaba dando 2 tiros na vítima, um no peito e um na cabeça. A partir daí, todos eles fogem. O Samuel estava entre eles, justamente por isso há uma mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça de Araruama, e ele acabou sendo preso pouco antes de começar um culto evangélico aqui em Volta Redonda, porque nós tivemos uma informação do delegado adjunto de Araruama. Então fizemos uma operação conjunta, Volta Redonda, Araruama. Ele foi preso 5 minutos antes de começar o culto e, embora ele diga que tenha se convertido recentemente, que agora é um homem temente a Deus, ele precisa acertar as contas com a justiça dos homens. E ele vai responder por um homicídio duplamente qualificado, seja pela emboscada e pelo meio que resulta perigo comum, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão. Sim. Falando um pouquinho desse culto, a polícia teve o cuidado de chegar lá, enfim, né, um policial delegado se infiltrou entre os fiéis, mas teve esse cuidado, né, para não acabar gerando um tumulto lá? Como é que foi, particularmente na igreja? Sim, a Polícia Civil, obviamente, não queria obstar e criar nenhum tipo de embaraço ao culto em si. Queríamos cumprir nossa missão. Então, um delegado se infiltrou entre os fiéis, vários agentes ficaram do lado de fora, a informação de que ele estaria, o Samuel, com uma camisa listrada. Acabou que, quando vimos, ele já estava no interior da igreja. 5 minutos antes de começar o culto, foi dado voz de prisão, ele já sabia do que se tratava e saímos sem alarde. Sim. Ele se disse arrependido, né, convertido. Ele diz que é convertido, ele chega a dizer que não teve participação, que só estava junto, só que nós estranhamos essa versão, já que ele nunca apareceu na delegacia de Araruama, já que ele apenas teria visto o crime, por que ele não foi como testemunha? Então essa versão não convenceu a justiça e ele está preso e vai ser encaminhado a Polinta até segunda-feira. Sim, existe a informação também que ele teria uma namorada, né, que estaria se relacionando com a vítima. Uma outra versão do caso não é tão nobre como a questão do justiceiro, mas sim que o Samuel, preso, teria uma namorada que estaria se relacionando com a vítima, Vitor, e esse teria sido o motivo do latrocínio, ou melhor, do homicídio duplamente qualificado. No último dia do mês agora, no dia 30 de abril, por volta das 19 horas da noite, houve uma operação conjunta entre 188-DP, a Delegacia da Polícia de Araruama, e a 93-DP. O que ocorre? Nós fomos procurados por um delegado, o Dr. Raimundo Júnior, e 2 policiais civis lá da 188, dizendo que havia um foragido com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Araruama. É isso aí, aqui no Araruama. Foi dia 25 de novembro de 2013, Dr. Leandro Loyola de Abreu expediu um mandado em desfavor de Samuel da Silva Miguel Gomes, nascido em 10 de março de 95, atualmente tem 19 anos. O que ocorre? A vítima, nós temos um problema aqui, só no sentido de que a Araruama não é uma delegacia legal, então pesquisei dados no sistema e não tenho. A informação que o delegado adjunto de Araruama tinha é que o Samuel estaria às 19 horas num culto, numa igreja evangélica situada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ciderlândia. A informação dizia até que ele estaria com uma camisa listrada. Então nós chegamos lá 1 hora antes e ficamos fazendo uma campana, quando tivemos a informação pelo delegado, que já estava infiltrado entre os fiéis, que o Samuel já tinha entrado. Então ele foi preso 5 minutos dentro da igreja, 5 minutos antes de começar o culto. Foi anunciado, olha, senhor, por favor, sem alarde, nos acompanhe até lá fora, porque tem mais de prisão. Ele se levantou, estava com a família, ele se levantou e disse, não, eu sei do que se trata. E veio aqui sem causar grandes embaraços. Como é que aconteceu o crime?
foi no dia 25 de outubro de 2013. Vamos ressaltar que o Samuel da Silva Miguel Gomes, ele não tem em seu desfavor nenhuma conotação criminal. Qual é a história relatada pelo Samuel? Embora haja uma segunda versão que eu vou explicar depois. Ele e alguns amigos residiam num bairro de Araruama chamado Barbudo. E esse bairro passou a sofrer a ação, segundo eles, do Vitor Santana, que realizava roubos e furtos naquela localidade. Quando foi em setembro, eles fizeram a reunião, ele, um maior, de primeiro nome Michel, e mais 3 menores, fizeram uma reunião com a dona de um bar, que reclamou que o Vitor Santana estava realizando vários delitos ali, tinha chegado ao desplante de furtar as cadeiras do próprio bar, furtava aparelhagem de veículo automotor, e estava realizando delitos naquela comunidade. E então, que eles teriam entendido, ele diz que ele não participou, ele só estava junto com as pessoas que praticaram o homicídio. Mas nessa reunião ele falou que houve um comentário que eles deveriam dar cabo da vida do Vitor Santana, que ele cessasse essa ação. E como é que aconteceu esse crime no dia 25 de outubro? O Samuel, preso, estava com o Michel e mais 3 menores numa minivan, Towner. Chamaram para beber com eles o Vitor Santana, que era conhecido deles de bar, de chopada. Chamaram ele que, não, você vem com a gente, vamos entrar na van e vamos para a chopada. A princípio, eles foram para uma rua chamada Amaral Peixoto, no bairro Vila Cap, lá em Araruama. Depois que eles tinham bebido já razoavelmente, saíram dentro dessa van e voltaram para o bairro deles, onde eles moravam, que é esse bairro Barbudo. No meio do caminho, o Michel determina que haja uma parada da van. Para a van, o único que sai é ele, vai até o matagal e volta de lá com uma escopeta, calibre 12 cortada. Entra na van, ninguém diz nada, muito menos o Vitor. Mais à frente, na entrada do bairro, o Michel manda para a van e manda que todos têm que descer. Todos descem, a exceção do Vitor Santana, que começa a perceber que a hora dele está chegando. E aí o Michel dá uma nova ordem para que ele saia da van, ele diz, por que eu tenho que sair? Quando está naquela sai, não sai, simplesmente o Michel, segundo diz o Samuel, aponta a escopeta de cano cortado na direção do peito da vítima e dá um disparo. Chega a estourar o vidro da van, ensanguenta o banco todinho e ele cai, a vítima, o Vitor Santana cai do lado de fora. Ele então se aproxima e dá um confere, dá um segundo disparo no rosto da vítima. Essa é a versão do Samuel. Jogado para fora do carro, não tinha? Não, ele já estava, pelo que foi dito pelo autor, ele estava naquela de cumprir ou não a ordem de sair da van. Então ele estava com metade do corpo para fora. Ah, tá. Metade do corpo para fora da van, quando toma um tiro no peito. Estilhaça o vidro, ensanguenta o banco, mas ele cai para fora da van. Nisso, o Michel teria se aproximado com a escopeta e dá um segundo na cara da vítima. Ele alega inocência, diz que não tem nada a ver com isso, que ele só estava lá na hora, que ele não tem culpa, mas, curiosamente, ele nunca se apresentou à delegacia de Araruama para contar. Pelo contrário, ele fugiu de lá e veio para Volta Redonda. Por novembro, ele chegou em Volta Redonda, porque tem 2 tios que moram aqui. Há uma versão de que ele teria, o Samuel estaria com um revólver calibre 32 na cintura e depois do segundo tiro dado pelo Michel, ele se aproxima e dá mais 2 tiros 32 no peito da vítima. Ele diz que ele não tem, que eram justiceiros, mas ele só estava na hora errada, no local errado, com as pessoas erradas. Só que o pai da vítima veio à delegacia e nos disse que a história não é bem essa. Na verdade, o Samuel, preso, vai se apresentar daqui a pouco, ele tinha uma namorada que estava se relacionando com a vítima. E por conta disso é que teria acontecido o planejamento e execução desse homicídio duplamente qualificado. O que eu quero deixar claro é que, embora ele tenha dito que está recém-convertido e que agora é um homem temente a Deus, ele precisa acertar as contas com a justiça dos homens.
e está sujeito a uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão, porque praticou um homicídio duplamente qualificado, seja pela emboscada que foi feita e também pelo meio que gera perigo comum. Eu sou o Tenente Coronel Vinícius, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, e também estou ligado na TV Voz.